Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista do Evonaldo. Se você não assistiu a primeira parte, não tem problema nenhum, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere a primeira parte, volta aqui para fechar com chave de ouro. E se vocês gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, pois isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Você vai amar. Bom proveito! Tem uma coisa que você falou que você não falou de uma forma clara aqui hoje, mas você me contou antes, que quando você tinha essas crises, já aos 16 anos, que você ia para um lugar, você saía daqui. Então, de uma certa forma, eram experiências de quase morte ou místicas. Como é que eram esses lugares para onde você ia aos 16 anos quando você tinha a crise epilética? Na verdade começou aos 16 e esse tipo de viagem astral, posso falar, ela sempre aconteceu. Sempre aconteceu durante as crises? Durante as crises, isso. Durante as crises sempre aconteceram e eram lugares, como que eu vou falar... Não era de extraterrestre, tal, é como se eu estivesse em outra cidade, com outras pessoas, até discutindo outros assuntos. Você se via nesses lugares? Sim, eu estava nesses lugares, com outras pessoas, resolvendo problemas, inclusive. Mas você está falando em outras cidades que você não conhece, inclusive? Inclusive. E você se via com a mesma feição? Você era o mesmo Evo com quem eu estou falando, ou você tinha um outro físico? O mesmo, eu mesmo. Era como se eu fosse levado para outro lugar para passar uma experiência e voltava. Mas era como se você normalmente vivesse naquele lugar? Porque para mim estar lá eu teria que ter vivido ali, alguma coisa desse tipo. Eu não tenho essa certeza, mas eu iria lá, fazia uma passagem e já retornava, porque era coisa muito rápida, mas eu via lugares, eu via pessoas. E elas claramente conheciam você? Sim. Como é que você explica, como é que você interpreta isso hoje? Olha, eu não tenho aí a ciência para explicar esse fato. Não vou arriscar, porque eu sei do desdobramento astral, eu já estudei algumas ciências, né, como a ciência gnóstica, por exemplo, mas eu não vou arriscar nenhum ponto de vista. Você tinha o mesmo corpo, você estava numa cidade que você não conhecia, conversando com pessoas que, como se vocês se conhecessem, ou seja, como se fosse um outro tipo de cotidiano frequentado por você mesmo. É isso mesmo, exatamente. E nas crises diferentes, você ia sempre para esse mesmo lugar? Não. Não era o mesmo lugar. Você era sempre homem? Sempre. É como se eu estivesse numa situação aqui, eu estivesse discutindo um assunto, numa reunião de trabalho, por exemplo, eu era tirado dali e eu ia para outro lugar. Talvez a crise ali, ela se dá em função de uma pressão psicológica, é como se fosse uma fuga. Eu era levado para outro lugar. Eu voltava, aquele assunto, aquela pressão tinha acabado. Mas você não controlava, você não falava, eu quero ir para um lugar fora daqui. Simplesmente acontecia. Mas eu pergunto a você, você, quando estava nesses lugares, você se lembra da sua relação com as pessoas com quem você falava? Se você sentia uma amizade, um sentimento de amor ou de amizade por essas pessoas? Acolhimento. Delas por você e de você por elas? Delas comigo. Você sabe que isso é a primeira vez que eu ouço falar, sabe, de durante
uma crise epilética da pessoa sentir que vai para outro lugar. Isso é diferente da situação da pessoa ter uma experiência de quase morte durante a epilepsia. O Dr. Edson Amâncio até explicou que é muito comum durante uma crise epilética a pessoa vira muito comum, ou pelo menos comum, acontece da pessoa ter uma parada cardíaca por causa do esforço da crise epilética e nessa parada cardíaca tem a experiência de quase morte. Mas o que você está falando é de uma crise epilética que inclusive não tinha convulsão, só tinha ausência, mas nessa ausência você estava em outro lugar. Exatamente, inclusive era tratado como crise de ausência. Não era nem crise de epilepsia, era crise de ausência. Mas é relacionado com a crise de epilepsia, essa crise de ausência? A crise de ausência porque ela é muito leve, entende? É questão de segundos. Inclusive daquela vez que eu relatei aí, da vez que eu me concentrei para ter crise e consegui, a experiência foi a mesma. Alguma vez você voltou para um lugar que você já tinha estado? Não. Sempre foram novos lugares? Sim. Era sempre muito rápido lá também ou só aqui que era rápido? Olha, lá não era tão rápido quanto aqui. Aqui é como se fosse lá algo assim duradouro mesmo. Agora aqui era questão de segundos, mas lá parecia que eu passava um filme. Como assim um filme? Era algo assim, como se estivesse desenrolando uma história. Teve época, Carlos, que eu tinha 5 crises por dia. Quando você voltava desses lugares para onde você ia durante a crise, em alguma vez você sentiu saudades daquele lugar depois de ter voltado? A sensação de tranquilidade, de encontro assim consigo mesmo, sabe? É a sensação de querer ficar. De querer ficar naquele lugar. Porque lá não tinha algo que eu estava enfrentando aqui, que era disputa, era injustiça, todo tipo de situação que me deixava desconfortável. Mas você sentia que lá era como aqui no sentido de você ter um corpo físico, material inclusive, ou não? Pelo que eu via, né? Porque eu via outras pessoas, né? Via o meu corpo, eu via outras pessoas, então eu acreditava que eu estava só indo ali, né? Ou seja, que era um lugar como aqui. Exatamente. E por que você sentia que lá não tinha esse estresse, essa competição que tem aqui? Pelo acolhimento. É interessante isso que você falou sobre o autocontrole com relação à epilepsia, que você conseguiu desenvolver isso. Posso entender que isso ajudou a diminuir o número de crises que você tem? Ô Carlos, eu vejo como a minha virada de chave, né? Eu busquei isso por muito tempo. Eu já tive mais autocontrole do que hoje, inclusive. 2015, quando eu estava fazendo a dieta cetogênica e tal, eu estava no outro nível de autocontrole. Eu estava no auge da minha profissão. Então, estava ali na época, 22 anos de concurso público. Eu já tinha sido diretor de tecnologia da Prefeitura de Campo Grande, onde eu entrei como digitador e cheguei a ser diretor de tecnologia, ou seja, todos os cargos possíveis eu tinha conseguido lá dentro. Então, assim, nada poderia me afetar, só que eu fui perseguido lá dentro e isso me tirou todo aquele histórico positivo que eu tinha construído, foi por água abaixo. Isso afetou a sua capacidade de autocontrole para diminuir as crises de epilepsia? Afetou por quê? Porque eu, com uma criança pequena em casa, precisando manter um tratamento caríssimo, que é que eu vinha fazendo, medicação manipulada, aí afetou o financeiro, e aí o emocional foi embora. Ok, agora vamos falar de 2021, quando você disse que você estava dirigindo, sentiu que ia ter uma crise, parou o carro, aí você até falou aqui que foi para cima dos carros. Eu sei o que aconteceu, que nós conversamos antes, mas não ficou claro quando você nos contou aqui. Você disse que você se transformou, não é simplesmente que você teve uma crise epilética ou com uma convulsão, aconteceu uma outra coisa. Que coisa foi essa? Não sei te falar exatamente o que aconteceu ali, mas
Eu desci, eu tive uma crise dentro do carro. Uma crise convulsiva, inclusive? Perdi os sentidos. Não chegou a ser convulsiva. Era uma crise de epilepsia. Os olhos ficaram parados, tal. Ela tentou me reanimar e em seguida eu saí para a rua e eu queria pegar uma pessoa, como se ela estivesse dentro daqueles carros. Pegar uma pessoa, quer dizer, brigar com ela, é isso? Olha, o sentimento de ira era o que predominava. E você queria pegar uma pessoa que você não conhecia? Conhecia. Foi a mesma pessoa uma das que me prejudicou na prefeitura, inclusive. Inconscientemente, talvez seja esse termo, ela estava ali, na minha frente, e eu queria pegar. E aí, o que aconteceu? Em seguida, eu fui controlado, fui levado para o UPA, que era próximo lá, do local, e ali eu fui internado com 185 batimentos por minuto. Depois disso, foram feitos vários exames do coração normal. E você se lembra de ter sentido essa ira naquele instante? Não, o que eu penso que tenha sido? Eu não era de manifestar muito meus sentimentos. Então, tudo aquilo que aconteceu lá em 2019, que começou, eu fui armazenando as minhas emoções negativas, onde eu desenvolvi depressão, ansiedade, crise do pânico. Tudo isso aí é desencadeado por um sentimento de ira e medo. Aquele sentimento aquela pressão psicológica que vinha lá nas outras crises menores, foi esse motivo de 2019 que desencadeou essa de 2021. Você teve a crise epilética, ficou inconsciente. Você não, nesse momento, você estava em algum daqueles lugares que você visitava ou um lugar como aqueles? Nesse dia não teve lembrança nenhuma de eu ter ido para algum lugar. Quando você voltou à consciência e que você se levantou com ira e foi para cima de tal pessoa, eu pergunto, você tinha voltado ao que você era normalmente ou de alguma forma você estava ainda num estado alterado de consciência? Estado alterado, como se eu tivesse lapsos de consciência. Eu, ora, estava indo pegar essa pessoa, me via a informação que era ele que estava ali, eu ia pegá-lo, tá? Eu não sei para quê, eu não tenho a informação, não saberia dizer, mas outra hora eu estava totalmente inconsciente, quando as pessoas realmente não conseguiam me controlar. Inconsciente? É. Como assim? Mas você estava acordado, se não conseguiam controlar, é porque você estava se debatendo, tentando escapar de quem estava querendo segurar você? Ou estou entendendo errado? Então, quando eu disse inconsciente, é que eu não me lembrava do que estava acontecendo. Eu só estava sendo monitorado ali, estava sendo cuidado, tá? As pessoas me pegavam para eu não ir para cima dos carros. Nessa hora eu não via. Só que, às vezes, quando me paravam, vinha aquela consciência assim, fulano que está ali, eu vou pegar. Então, pera um pouquinho. Você está querendo dizer que, nesse instante, você ouvia uma informação atiçando você para ir contra aquela pessoa? Isso. Por isso que eram lapsos, né? Estado alterado de consciência. Uma hora lá, outra hora aqui. É como se, num momento, você só tinha... você só queria se livrar das pessoas, mas de repente você recebia uma informação que vinha de algum lugar, que tal pessoa estava ali e que era para você ir para cima dela. É isso? É uma luta, exatamente. Estava uma batalha, né? É como se houvesse uma existência, um ser, assim como tem uma voz que está te ajudando, essa voz, nesse momento, estava querendo que você partisse para a luta? Cutucando, isso. Essa voz você já tinha ouvido em alguma vez antes? Não. Você voltou a ouvi-la alguma vez? Acredito que não. Não tenho lembrança. E a outra voz que você ouve, lembra essa ou é totalmente diferente? Totalmente diferente. E essa outra voz, em algum momento, fez referência a esta voz que fez você partir para cima dele? Não. Inclusive, eu lembrei de um fato agora. Sabe aqueles detalhes que eu relatei lá atrás, que eu sempre observando
o que acontecia no meu organismo antes das crises, eu tinha 2 sentimentos que sempre foram iguais. E eu luto com eles até hoje. É o medo e a ira. E aí entra o autocontrole. O sucesso do autocontrole, para mim, foi identificar esses 2 sentimentos. Porque se algo vai tirar o meu autocontrole, ele me despertou a ira. Ou um medo de não ter o resultado que eu esperava. E aí entra a ansiedade, porque na ansiedade você cria uma expectativa desnecessária ou além do necessário. E quando você tem esse sentimento do medo de não conseguir atender às expectativas, desnecessárias ou não, é um fator. O outro é a ira, a reação a algo que te fazem. Até uma fechada no trânsito, por exemplo. Antes, para mim, era a gota d'água que faltava. E eu fui lendo tudo isso, fui interpretando tudo isso, e fui vendo o que despertava em mim os gatilhos para ter crise. Entendi. Queria falar agora da sua filha. Você chegou em casa e enxergou o rosto da sua filha quadriculado e contornado. É como se você tivesse visto a sua filha sem algum tipo de filtro, como se você tivesse visto a sua filha com os elementos constituintes dela? Exatamente. É como se eu conseguia ver os poros do rosto dela. Mas só dela, da sua mulher você não via? Só dela, só da pequena. Com quem você tinha uma grande conexão, porque ela ficava ruim antes de você ter uma crise. Ficava. Isso não é uma pergunta, é só um comentário. É muito interessante ela ser autista, né? Que é do nível 2, conforme você explicou, porque algumas pessoas receberam informação durante a experiência de quase morte, como se os autistas tivessem uma diferença em relação ao DNA, ao nosso DNA, mas que na verdade é como se fossem pessoas extremamente elevadas. Eu sei que o autista, ele não aceita que alguém duvide dele. É como se não coubesse na compreensão de um autista que ele pudesse mentir. Isso acontece com relação à sua filha? Eu vou contar um relato muito rápido aqui. Esses dias ela foi ficar na casa da avó e não queria que nós viéssemos embora. Sabe aquela manha de criança? E nós já sabemos fazer a leitura da Alice, então nós simplesmente não obedecemos. A gente é diferente, a gente fez a leitura. Nós não brigamos com ela por causa da manha. Nós fizemos a tal da compreensão ali. E aí, 10 minutos depois que nós saímos, pegamos a pista principal, estava um bloqueio da Polícia Rodoviária Federal e um tiroteio. Isso corrobora o que tem sido dito sobre eles nas entrevistas. Eu tenho 7 anos de idade, mas com 4 anos ela colocou a mão no nariz de uma criança, cobriu a mão do nariz, e eu fui reclamar com ela, a mãe falou, não, ela estava sangrando o nariz hoje. E depois ela chegou, e era um local de cura que a gente estava, né? Orações. E depois ela chegou numa senhora, colocou a mão na barriga da senhora e deixou a mão lá, fechou o olho assim. A senhora falou assim, eu fui diagnosticada com câncer ontem. Vamos agora falar da EQM, que foi em 2022. Você disse que a enfermeira entrou, perguntou qual era o braço onde ela daria a injeção do anticoagulante. E ao tomar essa injeção que começou a EQM, eu pergunto, você teve algum choque anafilático, alguma reação alérgica? É isso, eu esqueci desse detalhe. Foi diagnosticado choque anafilático. E aí o coma. Entendi. Você ficou em coma há quanto tempo? 5 dias. E antes de você entrar em coma, você percebeu o que ia acontecer e se despediu da esposa? Primeiro mudou aquela claridade na sala, é como se fosse uma preparação. E eu sabia que a morte estava passando ali. Fiquei muito tranquilo, peguei na mão dela, me despedi dela, até falar para a enfermeira, estou indo embora, não vai dar tempo você fazer nada.
Aí você diz que você ouviu um barulho, um som. É como se algo estivesse se iniciando ali. Eu era recebido e era uma. Eu queria saber, eu não entendo muito de instrumentos. Eu não sei se foi trombeta, saxofone, foi algo desse tipo, um órgão. E aí você se viu diante de uma parede verde. Inicialmente era uma parede muito alta, verde, e eu falava para minha consciência: eu vou atravessar essa parede. Não havia ninguém. Não. Era tipo um obstáculo. Tá, e você só via a parede, você não olhava para os lados nem olhava para trás. Você olhou para frente e tinha uma parede. E como é isso de você falar com a sua consciência? É como se a consciência fosse também outra pessoa? Me explique, por favor. Como se fosse meu eu superior. Mas você sentia isso ou é uma interpretação que hoje você faz isso? É como se eu aqui estou buscando a expansão de consciência. Buscando isso, eu estudo isso há muito tempo. E lá é como se eu tivesse expandido minha consciência. Por quê? Aquela voz parecia que vinha de cima. Mas você não tinha ouvido nenhuma voz até então, né? Não, eu falava como se algo superior estivesse me ouvindo. Para mim era minha consciência lá. Não é uma interpretação agora. Eu estou falando de eu lá. E como se minha consciência estivesse me ouvindo e eu falava: vou atravessar essa parede. Não era nem era um aviso. É diferente de você pensar que tem alguém me ouvindo. Por que tem a minha consciência me ouvindo? Por que você não pensou tem alguém me ouvindo? Não, ali não era para... Não tinha nem sensação, nem pressentimento de ter outra pessoa. Aí você falou, eu vou atravessar essa parede. E a sua consciência falou para você, você chegou aqui, você não está mais lá porque você venceu a morte. Você sente que foi a sua consciência, o seu eu superior que falou isso para você? Eu tenho essa convicção de que foi a mesma voz, foi minha consciência que falou assim: você venceu a morte. Como se fosse você, um você maior do que você aqui, porém ligado a você aqui? Com essa conexão do todo. Eu sentia isso. Pertencimento ao todo. Mas do todo que vai além do seu eu superior, vai para tudo? Isso, sentia isso, exatamente, essa integridade. Eu volto a falar sempre essa palavra. E o que significa vencer a morte? Agora eu peço uma interpretação, porque uma coisa eu penso, morrer, outra, vencer a morte. O que é vencer a morte? Vencer a morte, para mim, naquele momento ali, significava vencer todos os medos que um dia eu podia ter, superar todos os obstáculos, entender que nada é por acaso. Foi dito para você, tudo que você queria saber está aqui para você contemplar. Algo, eu escrevi assim, você falou um pouquinho mais extenso. Eu pergunto, o que você contemplou? Você falou de árvores, água corrente, gramado extenso, mas eu sinto que a contemplação vai além disso, né? Na verdade, em uma frase, eu diria que foi contemplar a grandiosidade da criação. Você, apesar de estar ouvindo o que você diz que era a sua própria consciência, em algum momento você se sentiu acompanhado? Assim, guiado, na verdade. Por essa própria consciência? Minha consciência. Aí tem a frase, todas as pessoas estão buscando saber que esse lugar existe. Que lugar é esse que as pessoas querem saber que existe? Para mim, naquele momento ali, eu tinha chegado no paraíso. Tinha chegado contemplando a criação de Deus. E todas as pessoas iriam buscar esse lugar. E chegou essa informação para mim. Não foi interpretação. Foi lá, não foi aqui. Aí a ida foi interrompida. Que ida? Você estava indo para onde? Eu estava chegando ainda. Essa ida da minha chegada, estava descobrindo aquele lugar e recebendo as informações. Só que isso foi interrompido. A ida foi interrompida por causa das orações. E aí, nesse momento, você foi informado que você estava numa guerra espiritual. Normalmente, numa guerra, você imagina dois lados, tem um contra outro. Quais eram esses dois lados nessa guerra espiritual?
A batalha minha era conseguir terminar as minhas orações, e eu não conseguia. Mas era essa a guerra espiritual? Assim que eu não terminava uma oração, eu era puxado. E havia uma outra informação. Se você não vencer essa guerra, você vai cair no Vale de Lamentações, que estava próximo de mim. Tinha ficado aqui atrás. Na sensação do local que eu estava ali, atrás de mim, se eu continuasse sendo puxado, eu cairia no Vale de Lamentações. Isso quer dizer que o Vale das Lamentações é próximo ao paraíso? Não tem distância. Eu hoje, mais do que antes, acredito que está tudo dentro de nós mesmo. É o bem e o mal, né? E o bem e o mal estão dentro de nós, é isso? Exatamente. Na mente e no coração. A guerra espiritual era conseguir terminar a oração ou não, mas quem que impedia você de terminar ou não? A minha mente, eu entrava numa confusão mental. Eu não tinha ali o que eu sempre buscava, que era silenciar a mente. Nas meditações a gente busca isso. E a confusão mental me fazia me perder no básico, que era pedir, agradecer, e isso eu ia perdendo a minha guerra para mim mesmo. Isso não tem nada a ver com o que você comentou antes de ira e medo. Tem. Aqui, não estou falando de lá, mas aqui leva a confusão mental, uma ira e um medo. Quando você era puxado para trás a cada oração que você não terminava, você era puxado para trás para onde? Você se distanciava do paraíso, é isso? Exatamente. E você estava indo na direção do Vale das Lamentações, é isso? É isso. E foi o único momento que eu senti medo. Naquele momento em que você ouviu que estava na guerra espiritual, você imaginou, ok, então eu preciso terminar a oração. Mas naquele momento você pensou, o que vai acontecer se eu terminar a oração? Vou ficar aqui? Vou para o paraíso? Eu vou continuar contemplando, vou continuar alcançando essa vitória. Mas não foi isso que aconteceu, você foi para a UTI, né? Voltei, vi meu corpo deitado, totalmente imobilizado ali, e aí veio aqueles testes de movimentação do corpo. Que você contrariou a ordem recebida. A ordem superior, né? Vamos falar. Que era uma ordem de você mesmo, pelo que eu estou entendendo. Isso. Aí, quando você contrariou a ordem, foi dito a você que você não poderia, você vai ter outra oportunidade, mas não vai poder fazer o que fazia. Ele está se referindo àquele momento de mexer ou não a perna, ou ele está se referindo à sua vida até então? A minha vida até então. Na verdade, é uma sequência. Lá, simbolismo ou não, mas a prática é aqui, né? É o que eu estou fazendo. É como se aquela sua, entre aspas, desobediência fosse uma alegoria de ações que você praticava aqui? Exatamente, principalmente em relação ao meu corpo. Eu hoje entendo isso, não é um conceito, tá? Como eu tive muita limitação física, e ali a questão era de mobilidade. Por exemplo, eu sofro de sarcopenia, que é a questão de enfraquecimento dos músculos. Então, eu tenho muita luta em relação a isso. E lá me foi passado uma informação valiosa que se eu continuar fazendo o que eu fazia, eu vou pagar mais caro. Você estava sem conseguir terminar a oração, aí você foi, de repente, levado para a UTI. Eu vi o meu corpo lá de cima do teto. Em que momento que você conseguiu terminar a oração? Depois que eu recebi aqueles comandos para mexer o pé, a perna e depois a outra parte do corpo, aí eu voltei lá naquele mesmo estado de contemplação, no mesmo lugar, e aí eu terminei as orações. Aí, depois das orações, você venceu a guerra espiritual. Fiquei lá mais um pouco, vi todos aqueles cenários novamente, e eu comecei a perguntar, aí eu perguntava para Deus. Eu falava, inclusive, Deus, o que eu vou fazer com tudo isso que eu estou aprendendo aqui? Eu vou poder falar para as pessoas? Foi minha última pergunta, minha última experiência lá.
Eu ia te fazer exatamente essa pergunta, porque até então você estava conversando com a sua consciência. De repente mudou e passou a ser Deus. Tem a palavra Deus na frase, na pergunta. Só que essa pergunta ela não foi uma vez só, ela parecia uma eternidade, porque não tinha resposta fácil. Você perguntava e não vinha nada? Nada. E aquilo foi me dando uma aflição, porque eu já estava incomodado. O que agora? Eu já venci tudo. Não é tudo, mas aonde eu entrei, ali eu venci e contemplei. O que eu vou fazer com tudo isso? Posso falar para as pessoas? É como se eu estivesse sentindo que ia voltar. E eu perguntava, Deus, o que eu vou fazer com tudo isso? Na hora certa ali eu ouvi, volta lá e fala tudo. Aí eu saí do coma. Como é que foi essa voz, volta lá e fala tudo? Essa voz era diferente da anterior, que era da sua consciência? Era. Assim, não tem como descrever, é uma voz única, é uma voz de autoridade. Voz que tem propriedade no que falou. Volta lá e fala tudo e não deixou dúvida nenhuma para mim. Aí você voltou. Você sentiu a entrada no corpo? Não. Você, quando percebeu que você estava fora daqui, quando você viu aquela parede verde, de alguma forma você se sentiu surpreso com aquilo ou parecia tudo natural? Nada, bem natural. Não teve, assim, nenhum receio, nenhuma dúvida. Você fazia alguma ideia do que era morrer? Então, Carlos, eu falava para minha esposa que eu estava sendo treinado para morrer por causa das convulsões. A experiência da convulsão é algo tenebroso. Pelo menos a que eu passava. Então, fisicamente, eu tinha essa noção, mas espiritualmente não. Você, quando voltou, você perguntou para a enfermeira sobre o som que você ouviu lá? Era um enfermeiro, isso. Perguntei. E ele disse que não tem nenhum tipo de som. E depois, quando você voltou para casa, você disse que interesses antigos sumiram. Que tipo de interesses antigos que sumiram? Eu não conseguia fazer nenhum tipo de função, de atividade. Eu não sabia mais para que servia nada. Da rotina, de computador, de celular. E surgiram novos interesses ou também não? Surgiram. Eu sempre gostei de escrever, por exemplo. Na verdade, essa habilidade ela foi ampliada, foi melhorada. Eu acredito que foi isso. Vamos falar sobre o fio que você comentou com a sua esposa. Hoje o fio que me liga está mais fraco. Hoje eu estou aqui e lá. Me fale um pouco sobre isso, porque muitas pessoas falam sobre um fio que liga um corpo não material ao corpo material. Estamos falando de um fio como este? Eu sentia a cada amanhecer, e era na hora que acordava, eu sentia. Não era outra hora do dia, não. Eu sentia, a partir dali, que eu estava ligado através desse fio. Ligado aonde? Ao mesmo lugar que eu estive, naquela dimensão. Como se um corpo seu estivesse lá? Enquanto o material estivesse aqui? É como se eu conseguisse transitar através desse fio. Era isso. A cada manhã, eu comecei a perceber que o fio foi perdendo força. Mas tinha dias que eu falava para ela, hoje eu consigo estar aqui e lá. A sensação de poder transitar. É como se o fio ligasse a essas duas realidades. Eu chamo de duas dimensões. Duas realidades também fica bom. Você sentia esse fio ligado no seu corpo? Nas costas. E ele estaria ligado onde lá? Se o seu segundo corpo, teoricamente, está aqui também. Eu acredito que seja assim. Através desse fio, a minha alma ia para o outro lado. E qual a mensagem final que você deixaria para todos nós? Eu acredito muito que cada um de nós temos dentro de nós nosso próprio inimigo. E é isso que nós temos que combater para que realmente encontremos dentro de cada um mundo melhor. Ou seja, a partir do momento em que eu me encontro com a minha essência, o meu amor próprio, o meu autocuidado, eu vou poder cuidar do outro e fazer um mundo melhor também.
Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque aí você fica sabendo sempre que chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?